Jesus, em Lucas capítulo 8 e o versículo 25, só a parte A, diz assim: e disse-lhe: onde está a vossa fé? Vou repetir para você entender novamente. E disse-lhe, Jesus que falou: onde está a vossa fé? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. A confiança, e temos que saber aonde é que está a nossa fé. Exaltado seja o nome do Senhor. E quando eu passei para meditar nesta palavra essa semana, e hoje à tarde, no finalzinho já da tarde, eu estava ali lendo ainda, para compreender mais um pouco e entender essa passagem. E eu comecei ali a ler ela de outra forma, trazendo ela para mim. Eu disse: Jesus, o que é isso? E eu comecei ali a ler, e uma passagem conhecida, que fala aonde Jesus ele acalmou uma tempestade. E a palavra diz que o Senhor Jesus, ele convidou os discípulos a ir para outra margem do lago, que era o lago da Galileia. Por outras traduções diz rio, mas é lago. A Bíblia diz que este lago, ele tinha 20 quilômetros de largura, e se não me foge a memória, era 200 e poucos quilômetros de distância. Então era um lago pequeno. Então a passagem dá para a gente entender que para onde Jesus ele iria era perto, mas necessitava ele pegar uma posição que era um barco. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ele convidou os discípulos para entrar no barco e ir ao outro lado da margem do lago. E o interessante, quando eu comecei a ler essa passagem, é que o Senhor Jesus, ele entra primeiro no barco. O que é que eu entendo com isso? Na minha e na tua vida, o Senhor Jesus, ele entrou primeiro. Aleluia! Está no meu e no teu barco primeiro. E quando o Senhor Jesus convidou os discípulos, eles começaram a entrar um por um. E a Bíblia diz que neste decorrer deste tempo, quando eles estavam ali se arrumando, o Senhor Jesus, ele entrou, foi para a polpa do barco, lá para trás do barco, pegou-se um travesseiro ou uma almofada, quando se fala a palavra, e deitou-se. E a Bíblia diz que o Jesus, ele dormiu. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, para você entender a palavra dele, ele entrou no barco e foi para a polpa do barco descansar. E a Bíblia diz que ele dormiu. Aleluia. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Aí eu disse: Jesus dormiu. A palavra dele diz que ele não descansa. Mas só que quando eu comecei a entender, Jesus, quando eu estava aqui na terra, ele estava como Deus e como homem. Então, por ele estar como homem, ele se enfadou, ele cansou o seu estado físico. Por ele estar na Galileia,
Aleluia. Mas sabe o que é que eu entendo com isso? Muitas vezes estamos enfrentando uma tempestade, às vezes no casamento, às vezes é na área financeira, às vezes é na escola, às vezes é com você mesmo matricular seu, às vezes é na área da enfermidade, e você esquece muitas vezes de chamar o mestre, porque o mestre, ele está tão pertinho de você, que você parou de enxergar e começou a olhar a tempestade que se levantou. E você muitas vezes olha aquilo e esquece que Jesus está bem pertinho. É só você chegar lá e dizer: mestre, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Eu Deus. necessito que o Senhor Jesus traga a solução. Mestre, eu estou a morrer, eu estou a perecer. O Senhor não se incomoda. Às vezes, é umas simples coisas e você não convida o Senhor Jesus para estar com você. Ele está no teu barco. Ele está com você. Agora você tem que entender que é seus braços para Ele. Mas às vezes procuramos coisas que não é para ser procurada. Às vezes percorremos lugares que não é para ser percorridos. Às vezes vamos atrás de pessoas achando que vai resolver a tempestade que está sobre a tua vida. E às vezes não resolve, só piora. E o mestre está dizendo: olha, eu estou na bomba do teu barco. E você não está percebendo que sou eu que faço todas as coisas. Que sou eu que opero o milagre na tua vida. Você tem que aprender a depositar a sua confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes você disser: eu estou até sem fé. Se você perdeu a fé, você perdeu tudo. Se você prestou atenção nos que foram louvados, é pela fé que nós vamos ser salvos. Então como é que você abre a boca e diz que não tem mais fé? Aí você abre a boca e diz: eu não sei se Jesus vai fazer mais. A minha confiança está muito pouca. A minha fé também está muito pouca. Está bem pequena. Você já viu a palavra do Senhor diz? Um grãozinho de mostarda, ele é menor do que um grão de arroz. Mas mesmo assim o Senhor diz: olha, se você tiver a sua fé como este grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte: olha, monte, vai para lá, ele vai para lá, olha, vem para cá. O Senhor não está interessado com o tamanho da tua fé, não. O Senhor está interessado a quem você tem depositado a tua fé. Porque se o Senhor Jesus fosse olhar para a fé daqueles discípulos, o Senhor Jesus nem tão pouco tinha operado milagre. Porque eles andavam com o mestre. Ele estava participando dos milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Eles estavam vendo. Ele poderia tocar no mestre. Eles estavam andando com ele. Mas quando a tempestade levantou, ele esqueceu de quem estava com ele. O medo tomou conta daqueles discípulos. Mas o que me chamou a atenção não é nem o medo, é que mesmo assim eles ainda tinham fé. É que mesmo assim ele lembrou que Jesus estava no barco. Aleluia. Você crê que a sua tempestade hoje o Senhor Jesus vai cessar? Você crê que esta tempestade que se levantou em sua vida, Deus vai ordenar para o vento e o mar se aquietar? Mas o que me chamou a atenção, sabe o que era? Além dos discípulos andar com ele, ver o mestre fazendo os milagres, é que os discípulos entenderam que o Senhor Jesus foi ele que criou tudo. E você acha
Aleluia. Quem foi que disse que está perdido? Quem foi que disse a você que acabou? Aonde é que está depositada a tua fé? No homem ou em Deus? Exaltado seja o nome do Senhor. Nessa hora fica um silêncio. Mas é a verdade, meu filho. A gente tem que confiar. Cada um tem certeza que cada um aqui na vida tem uma tempestade que está enfrentando. Cada um tem um problema na vida que está enfrentando. Porque nem eu nem você somos diferentes, nós quando estiver nesta terra nós estamos sujeitos a isso. Mas o interessante é o Senhor está na boca do nosso lado. Aleluia. A questão é só você ir lá. É você convidar Ele para estar com você. Glória a Deus. É quando você não tomar alguma coisa, alguma direção, alguma posição, você primeiramente tem que convidar Ele. Você tem que chegar até o Senhor e dizer assim, Senhor, tem que ser desse jeito. Aí às vezes o seu barco pega a direção, ou às vezes pega outro rumo, e às vezes você fica sem saber ou sem entender o que é que está acontecendo. Não é que o Senhor Jesus te esqueceu, não. É que você esqueceu de depositar a sua fé nele, a sua confiança nele, a sua determinação nele. E tenha certeza que o Senhor Jesus ele vai fazer. Então se você tem fé, você tem confiança. E se você tem confiança, é porque você espera. Glória a Deus. Porque se eu pensar em falar alguma coisa para mim, eu estou confiando nela. Mas eu estou ciente de que aquilo que ela passou para mim vai acontecer. Ela vai ter que fazer, porque a promessa, se a promessa é bíblica, eu tenho certeza que Deus tem bíblica comigo. Eu posso ter com você, mas o Senhor não tem bíblica com você. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz é uma coisa mais certa para a justificação da fé. E já foi lida aqui nesta noite. O diabo de Israel já leu ela aqui nesta noite. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então se espera porque você tem promessa. Se espera é porque você tem algo para acontecer. E Deus queria ensinar aqueles discípulos a confiança no Senhor. Porque eu e você não temos que estar confiando no eu. No eu posso. No eu sou. Porque o discípulo não era muito como eles confiou. Porque eles tinham muito da vida da pessoa, conheciam o mar. E ainda mais, eles já tinham pescado ali naquele mar. Então ele conhecia onde ele estava. Mas o interessante é que ele não conhecia o dono daquele lugar. Ele não tinha ciência com quem realmente ele estava andando. Então era necessário o Senhor Jesus permitir aquela tempestade para eles entenderem que com o Senhor você está bem seguro. E só Ele que pode fazer. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eles precisavam entender. Então a tempestade levantou. A tempestade levantou na tua vida. Ai, irmão, mas levantou. Quando eu pensei que respirei nenhuma, levantou outra. Mas eu e você neste mundo estamos sujeitos a isso. Mas o interessante é que o Senhor Jesus ele deixou. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Então para você, meu filho, não está perdido.